Boa tarde, meus amores! Tudo bem? Aqui é a professora Rayane, professora de Passeios de História. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um encontro. Então, vamos lá? Toda a atenção nesse momento, lápis, caneta, borracha, papel na mão, caderno na mão e vamos para mais uma aula. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo novo, antes da gente seguir adiante, eu quero corrigir com vocês algumas atividades que eu passei nas aulas anteriores, tá bom? Nesse momento eu quero corrigir com vocês a atividade número 1 sobre o tema Formação das Monarquias Europeias. Quero que eu pedi nessa primeira questão que vocês marcassem apenas o que fosse verdadeiro. Então, como nós podemos ver, da letra A até a letra D, todas são verdadeiras, mas vamos comentar rapidamente. O processo de formação das monarquias nacionais europeias remonta a uma série de mudanças que se iniciaram durante a Baixa Idade Média. Nós sabemos que teve a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que foi quando houve o declínio, da Idade Média. Então, a letra A está ok. Letra B. O processo de consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações que assinalavam a crise do sistema feudal e a construção do sistema capitalista, que nós conhecemos, legitimado pela nascente classe burguesa. Ok. C de casa. A constituição das monarquias pode ser compreendida enquanto um processo que conseguiu atender simultaneamente os interesses dos nobres e os interesses dos burgueses. Então, tanto nobres quanto burgueses, foram a base desse momento. Letra D. A formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas que marcaram os finais da Idade Média, com a reafirmação da propriedade feudal. Letra E. As monarquias implantaram um processo de padronização fiscal e monetário que atendia à demanda econômica da classe burguesa, que surgiu nesse período. Ok. Letra F, letra G e letra H estão falsas. Letra F diz assim: a formação das monarquias conseguiu conter as diversas revoltas camponesas que marcaram os finais da Idade Moderna. Por isso que está errada, porque não é os finais da Idade Moderna, mas os finais da Idade Média. Letra G. A constituição das monarquias pode ser compreendida enquanto processo que conseguiu atender apenas os interesses dos nobres. E a gente sabe que não foi apenas os interesses dos nobres, mas também dos burgueses. Letra H. O processo de formação das monarquias nacionais europeias remonta a uma série de mudanças que iniciaram durante a Baixa Idade Moderna. Nós já comentamos que não foi durante a Baixa Idade Moderna, mas sim durante a Baixa Idade Média. Perfeito! Vamos continuando. Agora vamos corrigir a atividade número 2. Sobre o tema, qual o tema que nós vimos? Domínio e exploração dos impérios. Aqui eu pedi, para vocês marcarem apenas o que fosse falso. Muita atenção, porque às vezes eu peço o que é verdadeiro, às vezes eu peço o que é falso. Então vocês precisam ter atenção, tá bom? Letra A. A formação das monarquias nacionais aconteceu na decadência da era medieval, período conhecido como Baixa Idade Média. Acabei de comentar isso com vocês. Foi um período que os nobres mais ricos perceberam que o sistema feudalista não servia mais. Ok. Letra B de bola. Na Baixa Idade Média surgiram os burgueses, que foram importantes na formação das monarquias nacionais. Por quê? Assim como os nobres, eles viam vantagens nas mudanças que poderiam acontecer. Ok. Letra C de casa. Foi um processo longo, mas que mudou a história do mundo, pois permitiu que novos países nascessem, além da construção da identidade de lugares como Portugal, que passou a ter um idioma próprio, uma moeda e uma capital, certo? Então, letra A, letra B e letra C de casa estão verdadeiras. Letra D. O feudalismo era um sistema de economia e sociedade baseado na agricultura. Ou seja, quem tinha muitas terras significava dizer que tinha muita riqueza. Quanto mais feudos, quanto mais porções de terras um senhor tivesse, maior era o título de nobreza, deles. Mais nobre essa pessoa era considerada. As lideranças eram fragmentadas, cada terra tinha seu dono e ele geria conforme achasse melhor.
Letra E. O feudalismo era agrário e a economia era baseada na troca de coisas, conhecido escambo. Até mesmo a mão de obra era comprada pela troca do alimento e proteção. Se um senhor feudal, um nobre, quisesse alguém para trabalhar em suas terras, tinha que lhe oferecer alimento e moradia. Era uma troca, que a gente chama de escambo, Em comum acordo, o servo aceitava e cuidava das terras para receber o pagamento estipulado. Ok, perfeito. Letra F. Quando as monarquias nasceram, os países passaram a existir como um único poder central. Um território definido, população que tinha um idioma e todas as outras características que constituem o Estado Nacional. Verdadeiro, perfeito. Letra G. Com o surgimento dos burgueses, o feudalismo caiu aos poucos, pois a população passou a ver que existiam alternativas de trabalho além da agricultura, gente. Ok, perfeito. A burguesia cresceu e se tornou forte. As pessoas puderam ver, que existiam outras alternativas de trabalho além da agricultura, não apenas a agricultura. Através de conflitos, guerras, auto-intitulações, reis surgiram, tomaram posse de terras maiores que feudos, centralizando a administração delas na família real e fazendo dessas terras estados nacionais com uma moeda própria, força armada, comércio independente e outros elementos que formam a monarquia nacional. Ok, perfeito. Letra I. Outra mudança importante nesse período foram as moedas, que passaram a existir, e ter valor dentro da sociedade. Então, um novo modo de enriquecimento passou a vigorar. Tornou-se mais atrativo viver do comércio, do que viver da agricultura, que até então só se conhecia a agricultura, só existia a agricultura. Letra J está falsa, já tem aqui um X nela, Na Alta Idade Média surgiram os burgueses, que foram importantes na formação das monarquias nacionais. Então aqui está falso porque não é na Alta Idade Média, e sim na Baixa Idade Média. Ok? A letra K também está falsa. Foi um processo curto e que não trouxe mudanças significantes. Tá aí o erro dela, Não foi um processo curto e também trouxe sim mudanças significantes para a história do mundo. Novos países nasceram, além da construção da identidade de lugares como Portugal, que passou a ter um idioma próprio, uma moeda e uma capital. Então está errado o começo da alternativa. Não foi um processo curto e trouxe sim mudanças significativas. Vamos agora corrigir a atividade número 3, com o tema Formação do Brasil Colonial. Aqui eu pedi para vocês somente as falsas, então nós vamos corrigir rapidamente e revisar assim o assunto. Letra A. O Brasil Colônia, na história do Brasil, é a época que vai de 1530 até 1822. Perfeito! Lembrando que esse período de 1500 até 1530, os historiadores não consideram que o Brasil era colônia de Portugal. A colonização em si iniciou, segundo os historiadores, a partir de 1530 até 1822, com a proclamação da independência. Ok? Perfeito. Letra B está falsa, já marquei aqui um X para você. O Brasil Colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1822 até os dias atuais. Redondamente enganada essa alternativa, Nós nem estamos mais em período de colonização. Letra C. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza. Perfeito. Letra D. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Perfeito. Letra E. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos. Tiveram conflitos com os indígenas, com os espanhóis, com os holandeses, com os franceses, entre outros povos. Perfeito. Letra F. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada. E não houve diversos conflitos com indígenas, nem com espanhóis, nem com outros povos. É claro que está errado. A letra F tem que marcar um X nela. Letra G. Logo após a chegada dos portugueses à sua nova colônia, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil. Perfeito, todos nós já sabemos disso. Existente em grande quantidade na costa brasileira, no litoral brasileiro.
Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. Perfeito, nós já sabemos disso. Letra H. Logo após a chegada dos portugueses à sua nova colônia, a primeira atividade econômica girava em torno do pau-brasil. Já estudamos isso, principalmente no nordeste do país. Esse período ficou conhecido como ciclo da cana-de-açúcar. Ciclo da cana-de-açúcar está errada, tá bom? Então, você deve marcar um X aí na letra H. Tenham atenção, marquem um X na letra H porque está errada. Esse período não ficou conhecido como ciclo da cana-de-açúcar, não. Nada a ver com a cana-de-açúcar. Letra I. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem à ocupação efetiva. Ok. Letra J. Exploradas de forma predatória, as árvores próximas à costa desapareceram já na década de 1520. Perfeito. Logo começaram a desaparecer essas árvores, porque realmente eles exploraram bastante, né, nesses primeiros 30 anos. Então, não esqueçam que a letra H você deve marcar um X porque ela está errada, tá bom? A letra H não tem nada a ver com cana-de-açúcar e sim com pau-brasil. Letra K. Apesar de exploradas de forma predatória, as árvores próximas à costa existem até hoje. Está errado também a letra K. Não existem até hoje coisa nenhuma. Letra L. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Ok. Atividade número 4. Vamos corrigir agora, tá bom? Sobre qual tema, professora? Sobre as características dos indígenas nativos no Brasil. Vamos lá? Marque um X apenas no que for verdadeiro. Letra A. Obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura. Ok. A existência de apenas um idioma para tantas tribos indígenas que existia? Claro que está errado. Letra C. A existência de grandes cidades como a dos astecas? Erradíssimo. Letra D. A ausência de artesanato. Vocês acham mesmo que os indígenas não produziam artesanato? Erradíssimo. Letra E. Os povos indígenas do Brasil coletavam os recursos para sua subsistência, ou seja, para o sustento próprio. Como a variedade de povos e culturas indígenas era muito grande, cada povo obtinha seus recursos de maneiras diferentes. Segunda questão, você vai botar V se for verdadeiro e F se for falso. Da letra A e a letra B estão verdadeiras e a letra C está falsa. A letra A diz que mesmo tendo sido duramente perseguidos e escravizados durante todo o período colonial, né, brasileiro, os índios exerceram um papel fundamental na constituição da nossa sociedade. Ok, verdadeiro. Letra B de bola. Além dos costumes e expressões incorporadas ao nosso cotidiano, devemos também salientar que os próprios colonizadores se valeram do auxílio de algumas tribos para sobreviverem, claro, para sobreviverem às adversidades impostas pelo território colonizado. Com certeza. Letra C. Foram duramente perseguidos e escravizados durante todo o período colonial brasileiro. Os índios não exerceram um papel fundamental na constituição de nossa sociedade. Está falso, né, meus amores? Todos nós sabemos que eles exerceram papel fundamental, são a base da nossa cultura. Então, apenas os africanos foram importantes na formação da nossa cultura? Claro que não. Está falso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Corrigimos algumas atividades, né, das aulas anteriores para que a gente possa dar continuidade e vermos assuntos novos, ok? Então, vamos agora para o nosso grupo do WhatsApp, vamos interagir, vamos tirar as possíveis dúvidas, vamos comentar a aula da TV de hoje que vocês assistiram. Vamos interagir, aguardo vocês no grupo. Um beijo no coração, bons estudos!